Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou fazer com vocês alguns exercícios sobre dilatação térmica dos sólidos e dos líquidos. Mas, se você ainda não assistiu a aula referente a esse assunto, eu vou deixar o link aqui no card para que você possa assistir antes de ver esses exercícios. Então, bora comigo. Num laboratório, um grupo de alunos registrou o comprimento L de uma barra metálica. À medida que a temperatura T aumentava, obtendo o gráfico abaixo. Aí está aqui o gráfico, um gráfico do comprimento pela temperatura. Pelo comportamento do gráfico, eu vejo que é uma dilatação linear. Então, a variação no comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Bom, olha só, a 10 graus Celsius, ele tinha um comprimento de 800 milímetros. E a 110 graus Celsius, ele passou a ter um comprimento de 801 milímetros. Então, vocês concordam comigo que a variação no tamanho foi de 1 milímetro? Sim. E a variação de temperatura foi 100 graus Celsius, correto? Correto, ó, 110 menos 10, 100. E 801 menos 800, 1. Então, vamos lá. Variação no comprimento, 1. Comprimento inicial, 800. O alfa, que é o que eu quero descobrir, vezes a variação de temperatura, que é 100. 1 dividido 800 vezes 100, igual ao alfa. Eu vou ficar com 1 sobre 8 vezes 10 elevado a menos 1, 2, 3, 4, que é igual a alfa. Realizando essa divisão de 1 para 8, vai dar 0,125 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Eu tenho essa opção? Não. Mas se eu pegar essa vírgula e andar uma casa para a direita, eu vou ficar com alfa igual a 1,25. Como eu andei uma casa para a direita, eu vou subtrair um desses expoentes. Menos 4 menos 1, menos 5 graus Celsius a menos 1. Letra E. Muito bem. Vamos ver agora o número 2. O piso de concreto de um corredor de ônibus é construído de seções de 20 metros separadas por juntas de dilatação. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação linear do concreto é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, e que a variação de temperatura no local pode chegar a 50 graus Celsius entre o inverno e o verão, nessas condições, a variação máxima de comprimento em metros de uma dessas seções, devido à dilatação térmica, é... Bom, a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. A variação do comprimento é o que eu quero descobrir. Comprimento inicial são 20 metros. O alfa é 12 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura, 50. Vou cortar esse zero e vou somar 2 aqui no expoente. Então, eu vou ficar com 2 vezes 5, 10, vezes 12, 120, vezes 10, menos 6, mais 2, desses dois zeros que eu cortei, vai dar menos 4. Beleza, a variação é essa daqui. Eu não tenho essa opção. Não, né? Mas eu tenho 1,2 vezes 10 a menos 2. Se eu pegar a vírgula que está aqui no final do 120 e andar com ela 2 casas para a esquerda, eu vou ficar com 1,2 vezes 10. Como eu andei para a esquerda, eu vou somar 2 unidades aqui na potência. Menos 4 mais 2, menos 2 metros. Ou seja, letra B.
Para quem não lembra, ó, eu tenho aqui um decimal. Se eu ando para a direita, eu vou subtrair lá do meu expoente, tá? Eu vou subtrair quantas casas eu andei. Se eu andar 5 casas, eu subtraio 5 casas. Agora, se eu pegar essa vírgula e andar para a esquerda, eu vou somar a quantidade de casas lá no expoente. Então, por exemplo, se eu andar 5 casas para a esquerda, eu vou somar 5 casas no expoente aqui. Se eu andar 3 casas para a direita, eu vou subtrair 3 aqui no expoente. Então, para a direita, subtraio, para a esquerda, eu somo. Para quem tem dúvida, acabar logo com essa dúvida. Então, vamos agora para número 3. Um bloco em forma de cubo possui volume de 400 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius e 400,6 centímetros cúbicos a 100 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear do material que constitui o bloco em unidades de graus Celsius a menos 1 vale. Bom, o que eu consigo aqui direto do problema? Eu consigo o volume inicial do bloco, que era 400 centímetros cúbicos. Eu consigo a variação no volume, que é 400,6 menos 400, que vai dar 0,6 centímetros cúbicos. E consigo a variação de temperatura, que é de 100 a 0, ou seja, eu tenho 100 graus Celsius de variação. Eu sei que a variação do volume é igual ao volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura. Variação do volume, 0,6. Volume inicial, 400. O gama, vou usar para descobrir o alfa. E a variação de temperatura, 100. Vou pegar o 0,6 e vou dividir por 400 vezes 100. E isso vai dar o meu gama. Vou reescrever isso aqui como 0,6 dividido para 4 vezes 10 elevado a menos 1, 2, 3, 4. Professor, por que você faz isso? Olha só, 1 sobre 400 é a mesma coisa que 1 sobre 4 vezes 10 ao quadrado, correto? 4 vezes 10, 40, vezes 10, 400, não é verdade? Isso daqui poderia ser reescrito como 1 sobre 4 vezes 1 sobre 10 ao quadrado, correto? Correto. Propriedade da potência. Como eu faço para inverter essa base? Eu inverto o sinal da potência. Então, eu ficaria com 1/4 vezes 10. Era positiva a potência? Vira negativo. E é justamente o que eu faço. Como aqui está dividindo, eu já multiplico por 10 elevado a menos o número de zerinhos que tem ali, que vai ser igual ao gama. 0,6 dividido para 4 vai dar 0,15. Então, meu gama vai ser igual a 0,15 vezes 10 a menos 4. Só que é o gama que eu quero? Não, eu quero o alfa. E eu sei que o gama é igual a 3 vezes o alfa, 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, vamos calcular, ó. O gama, 0,15 vezes 10 a menos 4, igual a 3 alfa. Pego o 3, passo para lá dividindo. O alfa vai ser igual a 0,15 dividido para 3 vezes 10 a menos 4. 0,15 dividido para 3 vai dar 0,05 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Eu tenho essa opção? Não. Mas eu tenho aqui 5 vezes 10 a menos 6. Se eu andar com a vírgula para a direita, eu já aprendi que eu vou... alguém falou aí, eu vou subtrair
aqui no expoente o número de casas que eu andei. Eu tive que andar 1, 2. Então, eu vou pegar o expoente, que é menos 4, e vou subtrair 2. Menos 4 menos 2, menos 6 graus Celsius a menos 1. Letra E. Vamos agora para número 4. Mas se você já está gostando desse vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo por aí. Vamos lá para número 4. Um ferreiro deseja colocar um anel de aço ao redor de uma roda de madeira de 1,200 metros de diâmetro. O diâmetro interno do anel de aço é 1,198 metros. Sem o anel, ambos estão inicialmente a uma temperatura ambiente de 28 graus Celsius. A que temperatura é necessário aquecer o anel de aço para que ele encaixe exatamente na roda de madeira? Considere alfa, né, igual a 1,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1 para o aço. Bom, qual que é a diferença entre o anel e a madeira no seu diâmetro, ou seja, na sua forma linear? Como eu estou falando de diâmetro, eu estou falando na forma linear. A diferença é de 0,002 metros. Então, o aço ele vai ter que ter uma dilatação linear de 0,002 metros. O problema me deu a temperatura inicial, que é de 28 graus Celsius, que os dois estão. O problema me deu o tamanho inicial do anel de aço, 1,198 metros. E o problema também me deu o coeficiente de dilatação linear, que é 1,1 vezes 10 a menos 5. Vou jogar na fórmula. ΔL, a variação, 0,002, é igual ao comprimento inicial, 1,198, vezes o coeficiente de dilatação linear, 1,1 vezes 10 a menos 5, vezes a variação na temperatura. Vou deixar assim por enquanto, vou descobrir a variação. Depois que eu descobrir a variação, eu vou e descubro o resultado final, tá? Vou pegar o 0,002 e vou dividir por 1,198 vezes 11 vezes 10 a menos 5. Então, meu ΔT vai ser igual a 0,002 dividido para 1,198 vezes 1,1 vezes 10. Está aqui no denominador, para passar para o numerador, vou inverter o sinal da potência. Realizando essa divisão de 0,002 por 1,198 vezes 1,1, vai dar algo aproximado de 0,00151. Por que eu quis fazer assim? Eu quis fazer assim porque eu estou multiplicando por 10 a 5. Dá mais números, né? Essas casas decimais são maiores. Mas como eu estou numa potência de 5 na base 10, eu vou fazer o quê? Vou usar só 5 casas decimais nesse caso. Realizando essa multiplicação, eu vou andar com a vírgula, 5 casas. Eu vou ficar com 151 graus Celsius. Essa foi a variação. Mas a variação da temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial, que é de 28 graus. Passando 28 para lá, temperatura final vai ser aproximadamente 179 graus Celsius, ou seja, aproximadamente 180 graus Celsius, letra A. Muito bem, vamos ver agora a número 5. Em uma chapa metálica é feito um orifício circular do mesmo tamanho de uma moeda. O conjunto chapa com a moeda no orifício
inicialmente a 25 graus Celsius, é levado a um forno e aquecido até 225 graus Celsius. Após o aquecimento, verifica-se que o orifício da chapa ficou maior do que a moeda. Dentre as afirmativas a seguir, indique a que está correta. Bom, gente, para que exista uma folga entre a moeda e o orifício da chapa, após o conjunto, ou seja, após as duas serem aquecidas a uma mesma temperatura, o coeficiente de dilatação superficial da moeda tem que ser menor do que o coeficiente de dilatação da chapa. Por quê? Porque eles têm áreas idênticas, sofrem a mesma variação de temperatura, então só o que pode variar no caso é o coeficiente de dilatação superficial. Então, resposta correta, letra B. Muito bem, vamos ver agora o número 8. A água, substância fundamental para a vida do planeta, apresenta uma grande quantidade de comportamentos anômalos. Suponha que em um recipiente feito com um determinado material hipotético se encontre completamente cheio de água a 4 graus Celsius. De acordo com o gráfico e seus conhecimentos, é correto afirmar que... Bom, gente, o que a gente consegue observar é que em 4 graus Celsius, o recipiente está completamente cheio d'água. E pela curva de dilatação da água, eu consigo observar que ela, a todo momento, exceto nesse ponto de 4 graus Celsius, ela vai se dilatar mais do que o material hipotético. Ou seja, ela, em qualquer situação, qualquer grau, tanto maior do que 4, quanto menor do que 4, porque eu sei que isso daqui continua para cá, e isso aqui continua para cá, qualquer situação que for, a água vai transbordar. Ou seja, a alternativa correta, letra C. Qualquer variação de temperatura fará com que a água transborde. Vamos agora, para encerrar com chave de ouro esse nosso vídeo, ver a número 9. Um frasco de capacidade de 10 litros está completamente cheio de glicerina e encontra-se a temperatura de 10 graus Celsius. Aquecendo-se o frasco com a glicerina até atingir 90 graus Celsius, observa-se que 352 ml de glicerina transborda do frasco. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina é 5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, o coeficiente de dilatação linear do frasco, linear, hein, é em graus Celsius a menos 1. Bom, vamos ver o que o problema trouxe? É um problema de dilatação dos líquidos. Então, a dilatação volumétrica, em que tanto o frasco, ou seja, o recipiente, quanto o líquido vão sofrer variações. O volume inicial do frasco é 10 litros, bem como o volume inicial do líquido, também é 10 litros. A temperatura inicial do frasco também é 10 graus Celsius, e a temperatura inicial do líquido também 10 graus Celsius. A temperatura final do frasco foi aquecido até 90 graus. E a temperatura final do líquido, como é um conjunto, também é 90 graus. Eu consigo observar que tanto o frasco quanto o líquido teve uma variação na sua temperatura de 80 graus Celsius, ou seja, 90 menos 10, 80. Outra coisa importantíssima que o problema trouxe para mim, que o líquido extravasado, ou seja, a parte que vazou do frasco, ou seja, a dilatação volumétrica aparente, ou seja, a que extravasou, foi 352 ml. Convertendo para litro, porque estamos trabalhando aqui com litro, vai dar 0,352 litros.
Beleza. Eu tenho a dilatação aparente. Eu tenho a variação de temperatura. Eu tenho o volume inicial de todo o líquido. Eu consigo, obviamente, descobrir qual que é o coeficiente de dilatação volumétrica aparente. Por que eu vou descobrir isso? Por que isso é interessante para mim? Porque eu sei que o coeficiente de dilatação aparente é igual ao coeficiente do líquido menos o coeficiente do frasco. Aí eu acho direitinho o coeficiente do frasco, que é o que o problema está me pedindo. Então vamos lá. A variação no volume aparente é igual ao volume inicial vezes o gama aparente vezes a variação na temperatura. A variação no volume é 0,352. O volume inicial é 10, o coeficiente é o que eu quero e a variação de temperatura é 80. Vou pegar o 0,352 e vou dividir por 80 vezes 10. E isso vai resultar no meu coeficiente de dilatação volumétrica aparente. Esse coeficiente vai ser igual a 0,352 dividido para 8 vezes 10. Tenho 2 zeros. Como está no denominador, menos 2. Então, coeficiente de dilatação aparente vai ser igual a 0,352 dividido para 8 vai dar 0,044 vezes 10 a menos 2. Beleza, professor? E agora, como é que nós vamos proceder? Para ficar bonitinho, eu vou pegar essa vírgula que está aqui e vou andar 2 casas com ela para a direita. Por quê? Porque eu andando com ela 2 casas para a direita, eu vou ficar com 4,4 vezes 10. Como eu andei 2 casas para a direita, do expoente aqui eu vou subtrair 2. Então, menos 2, menos 2, menos 4 graus Celsius a menos 1. Por que eu fiz isso? Porque para mim poder somar, subtrair qualquer coisa que esteja multiplicado por uma base 10, eu preciso que os expoentes sejam iguais. Aí eu vou poder determinar que o gama aparente é igual ao gama do líquido menos o gama do recipiente. Então, vamos lá. O coeficiente de dilatação aparente está aqui, 4,4 vezes 10 a menos 4. O coeficiente do líquido é 5 vezes 10 a menos 4. Passei para o outro lado, menos 5 vezes 10 a menos 4, igual a menos o gama do recipiente. 4,4 menos 5 vai dar menos 0,6 vezes 10 a menos 4, igual a menos o gama do recipiente. Muito bem. Multiplicando tudo por menos 1, o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, é igual a 0,6 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Mas é o gama que ele quer? Não, ele quer o coeficiente de dilatação linear. E eu sei que o gama é igual a 3 vezes o alfa. O gama, nesse caso, vale 0,6 vezes 10 a menos 4. Que vai ser igual a 3 alfa, ou seja, o alfa vai ser 0,6 dividido para 3, 0,2 vezes 10 a menos 4. Eu tenho essa resposta? Não, eu não tenho. Mas eu tenho aqui 2, Se eu pegar essa vírgula e andar uma casa para a direita, eu vou ficar com 2,0 vezes 10. Andei para a direita, uma casa. Vou subtrair essa casa aqui do expoente. Menos 4 menos 1, menos 5 graus Celsius a menos 1. Opa, que maravilha! Letra B. Muito bem, por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei. Se inscreve no canal.
ativa as notificações, assista esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!